Senhor presidente, senhores e senhoras que nos ouvem, nos assistem pela rádio, pela TV Senado. Senhor presidente, quero continuar no tema. Ontem, nesse final de semana, 5 de outubro de 2013, 5 de outubro de 1988, a Constituição promulgada no plenário do Congresso Nacional completou seus 25 anos. E ainda bem, senhor presidente, que esta sessão não deliberativa de hoje, ela ocorre sob a presidência de Vossa Excelência, que foi um dos deputados constituintes. Então, Vossa Excelência deve lembrar um dos trechos de Sua Excelência, do saudoso Ulisses Guimarães, no 5 de outubro de 88, quando, da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, no seu célebre discurso de promulgação do texto constitucional, proclamava para todo o Brasil: a Constituição mudou na sua elaboração. E mais adiante ele dizia: mudou quando quer mudar o homem em cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem salário, hospital e remédio, lazer quando descansa. Assim, o presidente Ulisses Guimarães definia cidadão. Mais adiante, Ulisses Guimarães definia o que era cidadão em relação ao alfabeto. Dizia Ulisses Guimarães sobre o alfabeto: num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir: a cidadania começa com o alfabeto. Senhor presidente, há 25 anos atrás, o presidente Ulisses Guimarães nos advertia na promulgação da Assembleia, na promulgação do nosso atual texto constitucional. Na conclusão dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, dizia para nós que num país com 30 milhões de analfabetos, caberia advertir: a cidadania começa com o alfabeto. Cabe iniciarmos aqui uma reflexão sobre o Brasil que temos hoje, 25 anos depois, que ainda padecemos com 13,2 milhões de analfabetos. Ainda temos 8,7% da população padecendo do analfabetismo. Em 1988, no 5 de outubro de 1988, no Brasil, nós tínhamos a chaga de 25% da população. 25 anos depois, este país foi incapaz de erradicar o analfabetismo. Alguns vão dizer: mas vamos comemorar a pífia redução de menos de 1% ao ano do índice de analfabetos. Esse país que se arvora em querer ser uma das maiores economias do mundo, e é uma das maiores economias do mundo, mas se arvora a querer ser um dos países a estar assentado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não se envergonha de, em 25 anos, não ter erradicado o analfabetismo e se inserir num grupo de países que ainda tem entre suas chagas analfabetismo? Como nós vamos nos orgulhar de, em 25 anos, não ter banido o analfabetismo como uma chaga da sociedade brasileira? Eu vou dizer o que significa esses dados para o Brasil. Na lista de países por índice de alfabetização no mundo, senador Mozarido Cavalcante, a nossa condição é de 95º. Quando o presidente Ulisses Guimarães proclamou aqui este pronunciamento, que dizia:
num país de 30 milhões e 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, outros países do planeta tinham índices de analfabetismos maiores do que o nosso. O dramático para nós é que esses outros países do planeta, nesses 25 anos, erradicaram ou reduziram seus índices de analfabetismo mais eficientemente do que nós. E nós, nesses 25 anos, o Estado brasileiro se tornou incapaz de erradicar o analfabetismo. Nesses 25 anos, a Tailândia reduziu o analfabetismo mais do que nós. Nesses 25 anos, o Equador, que tinha 10% mais analfabetos do que o Brasil, reduziu os índices de analfabetismo mais do que nós. Nesses 25 anos, o México, que em 1988 tinha mais analfabetos que nós, reduziu o índice de analfabetismo mais do que nós. Nesses 25 anos, a Venezuela, que tinha mais analfabetos do que nós, declarou o seu território livre do analfabetismo. Nesses 25 anos, chega a ser vergonhoso que a República Cooperativista da Guiana, vizinho nosso, senador Mozarildo, vizinho de Roraima e do Amapá, tenha reduzido o analfabetismo para índices insignificantes, enquanto nós não conseguimos. Reduzido o analfabetismo para menos de 2%, enquanto nós não conseguimos. Nesses 25 anos, a Colômbia reduziu mais o analfabetismo que nós. O Paraguai, que nós tanto zombamos, reduziu mais o analfabetismo que nós. O Suriname, a República do Suriname, reduziu mais o analfabetismo que nós. E o que é trágico, aí para nos rubrar de vergonha, a República do Zimbábue, na África, que tinha índices de analfabetismo maiores do que os nossos, nesses 25 anos, reduziu mais o analfabetismo que nós. Pior, senhor presidente, pior que isto, é constatar o seguinte, que alguns países, que algumas regiões deste índice de analfabetismo que aqui externei, que aqui nós relatamos, metade desse número, veja, hoje temos 13,2 milhões de analfabetos, segundo o último PNAD, que foi divulgado semana passada. Desses, 7,1 milhões estão no Nordeste. Metade está no Nordeste do país. Os índices de analfabetismo do Nordeste do país pouco alteraram em relação a 1988, comparado com os dados do Brasil. Se no Brasil, em 1988, a chaga era de 25% da população brasileira, em alguns estados do Nordeste, como é o caso do Maranhão e de Alagoas, os índices chegam a ser de 22% e de 20%. O mesmo índice que tinha em 1988, ou seja, comparado ao índice nacional, em nada alterou, ou pouco alterou. A maioria dos estados nordestinos não houve redução significativa dos índices de redução do analfabetismo. Mais grave, talvez mais grave e mais dramático que isso, é que esses estados do Nordeste se comparam a alguns países que estão abaixo do Brasil no quadro internacional da alfabetização. Os dados do Nordeste se comparam a São Vicente e Granadinas, a Dominica, a Guiné Equatorial, a Bahrein, a Namíbia, a São Tomé e Príncipe, a República do Congo. Os dados do Nordeste brasileiro de analfabetismo são iguais ainda à Suazilândia, às Ilhas Salomão, a Vanuatu, ao Camboja, que saiu de uma guerra civil, a República do Quênia, a Madagascar, a Djibouti, a Argélia, a Líbia, que recentemente esteve envolvida numa guerra civil e tem dados piores e tem regiões do Nordeste brasileiro, dados piores do analfabetismo do que países africanos que recentemente
tiveram envolvidos em guerra civil. Portanto, não há o que celebrar desses números. Aliás, o mais dramático é que a mais recente pesquisa PNAD revela um retrocesso, ou se não foi um retrocesso, no mínimo, uma estagnação dos índices de redução do analfabetismo no Brasil. O problema é que não é só no analfabetismo, na redução do analfabetismo, que está a dramaticidade dos números brasileiros em relação à educação, não. O índice de brasileiros com nível superior completo ainda é de 12% da população brasileira. Nós ainda temos 3,5 milhões de crianças trabalhando, segundo os últimos dados da pesquisa PNAD. Eu quero repetir aqui o trecho do discurso em 1988 do presidente Ulisses Guimarães. A Constituição mudou quando quer mudar o homem cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. O principal de todas as belas conquistas do texto constitucional de 1988 é o texto que cria nesse país um estado de bem-estar. É o texto a ser ressaltado. Porque a questão que compreende no país a introdução de uma ordem de bem-estar, a questão social, sempre foi tratada pela ótica das classes dominantes, pela ótica do governo, como uma questão de polícia e não como uma questão social. É por isso, talvez, que boa parte das demandas sociais traçadas na carta não foram cumpridas ainda. E é sobre isso que tem que ser debruçado e é sobre isso que tem que ser refletido. A Carta de 1988 assegura e garante para todos um sistema único de saúde, universal, público e gratuito para todos. E é verdade que esse sistema único de saúde enfrenta hoje um gravíssimo, o mais grave dos problemas do sistema único de saúde, que tem que ser enfrentado com a responsabilidade devida por parte do governo, é o problema do financiamento do sistema único de saúde. O SUS não pode ser terceirizado e a responsabilidade do SUS não pode ser entregue para organizações sociais. A Constituição declarou claramente a responsabilidade do Estado brasileiro com o sistema único de saúde, gratuito, universal, de qualidade e para todos. A Constituição assegurou esses direitos que o presidente Ulisses Guimarães proclamou aqui no seu pronunciamento de promulgação da Constituição. Os princípios de quem é cidadão. Só é cidadão quem recebe justo e suficiente salário, quem lê e escreve. Nesse sentido, ainda temos 13,2 milhões de brasileiros que não têm reconhecido seus direitos de cidadãos, metade desses localizados no Nordeste do país, e mais, nós não temos tido as políticas por parte do Estado brasileiro para ser traduzido a zero este número. Não temos tido porque é inaceitável que de 1988 para cá, o número de analfabetos não tenha sido reduzido a um percentual superior a 1% ao ano. Só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, quem lê e escreve. Só é cidadão quem mora, quem tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Para ter hospital e remédio, é necessário ter um sistema único de saúde, público e de qualidade, e, em especial, um sistema único de saúde que seja pautado fundamentalmente, que tenha, em especial, financiamento para ser garantido o seu princípio fundante na constituição desse Sistema Único de Saúde, conforme foi elaborado no texto constitucional de 1988, que é o princípio da universalidade e da qualidade no atendimento para todos. Senador Eduardo Suplicy, tenho o prazer de lhe ouvir. Quero cumprimentar o senador Randolfo Rodrigues, primeiro, por aqui estar
recordando as aspirações de todos os brasileiros que, liderados por Ulisses Guimarães, promulgaram a Constituição de 1988. E Vossa Excelência tão bem aqui recorda os princípios e diretrizes colocados por Ulisses Guimarães para fazer o nosso Brasil avançar e avançar na direção de prover efetivo grau de cidadania, direitos à cidadania a toda e qualquer pessoa. E para que efetivamente os 201 milhões e tanto de brasileiros e brasileiras tenham participação, tenha direito à voz, tenha direito à cidadania plena, é fundamental que todos efetivamente tenham a oportunidade, a boa educação, a oportunidade de aprender a ler e escrever para começar, mas ir além disto. E acho que constitui um desafio para mim, para Vossa Excelência, para os 81 senadores, para o nosso querido senador Cristóvão Buarque, que a cada dia, a cada semana, batalha por esses objetivos, que venhamos realizar um esforço extraordinário para zerar o analfabetismo, conforme propõe Vossa Excelência, no mais breve espaço de tempo possível. Eu fico pensando o que é que poderíamos fazer. Não sei se Vossa Excelência gostaria de abraçar essa causa com a veemência com que está nesse instante falando. Mas quem sabe possamos todos nós, senadores, inclusive, darmos o exemplo. Quem sabe dedicarmos 1 hora por semana, que seja, cada um de nós, para encontrarmos pessoas que ainda não sabem ler e escrever em algum lugar onde estejamos, e vamos também nós nos dedicarmos, depois de lermos um pouco dos ensinamentos de Paulo Freire, como é que é possível se ensinar às pessoas, a partir das suas próprias experiências de vida, a aprender a colocar as sílabas e as palavras e daí aprenderem a ler e a escrever. Quem sabe possamos formar um grupo de senadores que se disponham a fazer isso, para assim estimular o nosso querido ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a estar promovendo ações onde todos aqueles brasileiros e brasileiras que já aprendemos a ler e a escrever, que tivemos a oportunidade de termos tido desde o jardim de infância, o ensino fundamental de primeiro ciclo, segundo ciclo, até os bancos universitários. Alguns de nós chegamos, como eu próprio, a ter a oportunidade de fazer a pós-graduação no exterior, o mestrado, o doutoramento, mas eu me sinto como que responsável de dar de mim como professor para quem não aprendeu a ler e escrever. Eu, há pouco tempo atrás, tive uma pessoa que trabalhava em casa, não sabia ler e escrever, e eu resolvi, então, dedicar um tempo por semana para ensiná-la a escrever, mas ela acabou saindo. Mas eu acho que, quem sabe, possamos ter mais oportunidades, mais pessoas à nossa volta, ou quem sabe, às vezes, quem sabe em Macapá, Vossa Excelência possa lá encontrar num bairro pessoas que queiram aprender, e Vossa Excelência pode constituir um grupo e dizer, olha, nós vamos aqui ensiná-los a ler e escrever, quem ainda não sabe. E daí dizermos ao ministro Aloysio Mercadante, queremos ajudá-lo,
vamos zerar a taxa de analfabetismo. Acho que, quem sabe, com iniciativas pessoais, nós vamos estar estimulando o Ministério da Educação, o ministro Aloysio Mercadante e a presidenta Dilma a avançar mais ainda, de tal forma que, quem sabe, daqui a um ano, Vossa Excelência possa registrar aqui, que bom, esse ano avançamos muito, desde o meu discurso de 7 de outubro, agora 7 de outubro de 2014, o Brasil conseguiu baixar pela última PNAD e então agora todos nós estaremos mais felizes. É a sugestão que formula o senador Randolfo Rodrigues, porque está ao nosso alcance. Eu acho que aceita, senador Suplicy, eu incorporo a parte de Vossa Excelência, e antes de passar para... antes de ouvir o senador Cristóvão, acredito, senador Suplicy, que é importante e necessário esforços individuais, boa vontade de todos, não só de homens públicos, de todos, para um esforço desse. Agora, é importante o papel do Estado como indutor de mobilização. É necessário o Estado assumir a liderança de indutor de mobilização. Ou talvez seja importante perguntar, porque uma reflexão mínima, senador Cristóvão, antes de lhe ouvir, seja necessário nós fazermos. Por que de 1988 para cá, a Tailândia conseguiu reduzir mais analfabetismo do que nós? Tendo em 1988 a Tailândia mais analfabetos do que nós. Por que de 1988 para cá, a Venezuela conseguiu declarar seu território livre do analfabetismo e nós não conseguimos? Por que de 1988 para cá, a República Cooperativista da Guiana, vizinho nosso, lá do Amapá, de Roraima, senador Mozarildo, a República Cooperativista da Guiana, República Cooperativista da Guiana, um país com a população concentrada em sua capital, de Georgetown, conseguiu declarar o território livre do analfabetismo e nós não conseguimos. Porque a 8ª economia do planeta não consegue em 25 anos. Em 25 anos, porque a 8ª economia do planeta ainda tem 13 milhões de analfabetos, 7 milhões deles no Nordeste. Alguns estados do Nordeste, como é o caso do Maranhão e de Alagoas, com 22% de analfabetos, repito, com índices de analfabetos iguais ao de Guiné Equatorial, iguais ao da República do Congo, iguais a de países africanos, iguais aos índices de analfabetismo do Brasil de 25 anos atrás. Então, eu acho que essa é uma reflexão geracional para o Brasil. É uma reflexão que nós... O mais exemplar, o trecho... Eu estava, senador Simão, antes do senhor chegar aqui, o senhor que conheceu tão bem Ulisses, eu comecei aqui falando de um trecho do pronunciamento de Ulisses, em 1988, quando, de lá, do plenário da Câmara, onde se reunia a Assembleia Nacional Constituinte, na promulgação da Constituinte, ele dizia o seguinte: a Constituição mudou quando quer transformar o homem em cidadão, e só é cidadão quem recebe justo e suficiente salário. Lei escreve. Mais adiante ele dizia: num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa no alfabeto. 25 anos depois, a primeira reflexão sobre a Constituição que eu quero fazer é sobre essa reflexão de Ulisses. Ulisses dizia, a cidadania começa com o alfabeto. 25 anos depois, não erradicamos o analfabetismo e regiões do Brasil ainda têm os mesmos índices, praticamente o mesmo índice de analfabetos que tinha há 25 anos atrás. Alguns vão dizer, não, mas era 25% em 88, hoje é 8%. Em 25 anos, a 8ª economia do planeta não conseguiu banir o analfabetismo no seu território. Essa é a chaga. Que no mínimo, que assim, essa é a vergonha nacional, é a chaga que tem que ser refletida. Isso é o que tem que ser lembrado do texto da Constituição de 1988. Senador Cristóvão, quero lhe ouvir. Senador, eu vou tentar responder a sua pergunta. Por quê?
Tá sim. Mas antes eu quero dizer que nesses montantes não se estão considerando os que deixaram de ser analfabetos porque morreram. Não porque Perfeitamente. Aí o percentual significaria... Aumenta. Aumenta. Porque morreram analfabetos. Não vou discutir o que o Brasil perdeu a deixar que uma pessoa morra analfabeta. Depois eu quero dizer que eu estava na solenidade organizada pela Unesco na Venezuela, quando o país foi declarado território livre do analfabetismo. Um auditório que devia ter 2.000 e tantas pessoas, e o presidente Chávez, como representante da Unesco, declarou território livre. Eu confesso que não acreditei muito. Então eu fiz um teste, senador Mozarildo. Claro que uma amostragem talvez insuficiente. Eu escrevi o nome de uma rua e saí com um papelzinho perguntando a pessoas que eu visse mais humildes na rua. Vendedor de cigarro por unidade, por exemplo, 1 a 1. Pessoas que vendiam frutas, eu mostrava aquilo ali. Todos leram. Não vou dizer que aquilo refletia a totalidade do país, até porque estava na capital. Mas, de qualquer maneira, foi um indicador. Eu acho que no Brasil, se nós fizermos isso, não vamos ter essa surpresa positiva. Vamos provavelmente ter uma surpresa negativa. E isso, um país rico como o nosso. Mas eu digo mais. Por que o governo brasileiro não pensou, o Lula, em ter a meta para quando a Copa chegasse, cada cidade do Brasil tivesse uma placa imensa escrita: você está entrando no território livre do analfabetismo. Por quê? Caramba, seria uma coisa tão bonita. E aí eu vou dizer por que não está fazendo isso. Quando eu cheguei como ministro dele, escolhido por ele, uma das primeiras coisas, a primeira, a segunda semana, foi criar uma secretaria pela erradicação do analfabetismo. Secretaria pela erradicação. Era uma secretaria que tinha prazo fixo para terminar. Porque se depois de 4, 5 anos ainda tivesse analfabetos, não precisava dela. Se não tivesse mais, não precisava dela. E se tivesse ainda, ela não merecia continuar. E começamos um trabalho. Fizemos convênios com igrejas, com condomínios, com empresas, e nós íamos cumprir a meta. Se não em 4 anos, em 5 ou 6, nós íamos erradicar. Erradicar significa chegar a 1, 2%. Zerar mesmo é quase impossível, porque tem gente que nem chega lá. E aí eu vou dizer porque a gente não acabou. Num gesto do presidente Lula. No dia que nós fomos assinar um convênio com a CNI, para que a CNI erradicasse 1 milhão, que já era uma percentagem boa, o presidente Lula disse que quem come apressado come cru. Está registrado, está mostrado, está em todo canto. Quem come apressado come cru. Olhando para mim, como quem diz, não tem que se apressar na erradicação do analfabetismo. Isso é impossível. Falta a meta de fazer isso. A prova também é que quando assumiu o governador do estado, do senador Simon, no meu lugar, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com a Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo. Acabou. Coisa, aliás, raríssima no Brasil, né? Acabar uma caixinha dessas do organograma é difícil, pois ele acabou. E disse que não se justificava um programa de erradicação, era apenas um programa de alfabetização, como o Brasil tem desde Dom Pedro II. Nós não erradicaremos através de uma simples alfabetização sem uma meta determinada para os adultos e, ao mesmo tempo, a melhoria para as crianças, porque o Brasil tem uma torneirinha aberta, pingando analfabetismo de 15 anos todos os anos. Então, nunca houve essa meta. Mas nunca houve essa meta também para erradicar o trabalho infantil. E aí a gente cai no analfabetismo, caía porque esse ano não caiu, ficou no mesmo, ou subiu um pouquinho, como também a gente cai muito pouco no trabalho infantil, que faltou. E aí também, eu lembro muito bem, no começo do governo Lula, numa reunião no Ministério da Justiça,
eu disse, só vamos eliminar o trabalho infantil se criarmos um xerife do trabalho infantil que coordene tudo e com uma meta para cumprir. Hoje, o trabalho infantil passa por 5 ministérios, então nenhum é responsável. Se a presidenta chegar de manhã cedo e ver no jornal alguma notícia sobre um menor abandonado que morreu, ela não sabe para quem ligar. Não sabe se é o Ministério da Justiça, se é o Ministério do Trabalho, não sabe se é Direitos Humanos. Então, não tem vontade para isso como meta forte. E eu acho, pode parecer um pouco de querer fazer uma avaliação um pouco sem sentido, eu acho que é porque isso não dá voto. Não dá voto. Erradicar o analfabetismo, abolir o trabalho infantil. Dá voto criar uma universidade. Criar uma universidade dá voto, e isso o governo Lula fez. Temos que tirar o chapéu. Aumentou muito o número de universitários, ainda criou um programa para os universitários. E aí eu lembro mais uma coisa do tempo que fui ministro. Esse programa ProUni, começou no meu governo, no meu tempo de ministro. Preparamos um projeto, chamava-se PAI, Programa de Apoio ao Estudante. Foi entregue na Casa Civil do ministro José Disseu. Ficou engavetado. Recuperaram com o ProUni, mas tinha uma diferença. A diferença é que no nosso, o aluno que fosse beneficiado pelo ProUni teria que ser alfabetizador de adultos durante 6 horas por semana, durante um semestre. Bastava esses para erradicar o trabalho infantil em 4 anos. Mas isso não dá voto, porque cada menino que recebesse o ProUni tendo que trabalhar, ele não ia se sentir em débito com o governo. Tiraram essa condição. Com o apoio da UNE. A UNE estava contra exigir que cada um fosse alfabetizador. Durante 6 horas por semana, durante só 4 meses de um semestre. Não eram os 4 anos como é que chama? Do curso. Do curso. Não quiseram. Falta essa vontade de tocar nas coisas fundamentais que toca os direitos humanos. E eu concluo dizendo que eu defendo, e aí voltando, senador Suplicy, o Ministério da Educação, eu não acredito muito que vai conseguir eliminar o analfabetismo. Porque o Ministério da Educação, na verdade, é o Ministério do Ensino Superior. O máximo que a gente pode esperar do Ministério é que faça uma portaria dizendo que analfabeto pode entrar na universidade para beneficiar os analfabetos. O que seria uma grande demagogia. Mas erradicar, um Ministério que se preocupa só com o ensino superior, quase, não acredito. Por isso eu defendo que haja um Ministério da Educação de base. Mas mesmo assim, não é esse Ministério que vai erradicar. A erradicação do analfabetismo exigiria, primeiro, tratar o analfabetismo como um problema de direito humano e não como um problema de educação. A pessoa ser analfabeta é uma questão de direito humano. Sofre pela falta de saber ler. É uma tortura permanente. Então, o Ministério dos Direitos Humanos, ou a Secretaria, que devia cuidar disso. E aí dentro criar uma secretaria específica, com a tarefa específica de fazer isso. Aqui a gente cria secretaria, o governo federal cria uma secretaria para a Copa. E não duvido nada, ainda queiram fazer um ministério da Copa, mas já está no final. Mas por que não ter uma secretaria para a erradicação do analfabetismo, mesmo que não seja vinculado ao presidente, embora devesse estar com o presidente? Por isso não se faz. A gente vai levando, o trabalho infantil vai levando, a alfabetização vai levando. A gente não vai com meta. A meta é para fazer uma represa. A meta é para fazer, quantos são? 9 estádios, aí tem meta. A meta é para fazer ponte. A meta é para fazer uma central nuclear, como estão fazendo a terceira. Assento de segurança na ONU. Assento de segurança na ONU, isso é meta. Assento de segurança na ONU, essas coisas. E aí tem meta, mas erradicar o analfabetismo não tem meta. Então, a gente vai continuar sofrendo muitos anos. Muitas Tailândias vão passar na frente da gente. A Bolívia vai passar na frente da gente. A Bolívia já passou. Já passou. A Bolívia já passou. O Paraguai já passou. A gente, isso, inclusive, é o que é contrastante. No índice da alfabetização, nós estávamos à frente de Venezuela, à frente de Paraguai, à frente de Bolívia, e fomos ultrapassados por eles. Agora, 1988 o impressionante, eu falei muito do governo, agora vamos falar da sociedade em geral, todos nós. Incrível é que se o Paraguai ou a Bolívia ganhasse na seleção de futebol do Brasil, haveria um cataclisma nacional.
Agora eles ganham na alfabetização e não tem nada a não ser um discurso como o seu, que eu parabenizo. Se o senhor me permite, senador Cristóvão, assim, no ranking da FIFA nós devemos estar entre as 10 primeiras colocações, né? Imagine se no ranking da FIFA o Brasil ficasse na 95ª colocação. Pois bem, seria um escândalo. Imagine no ranking da FIFA o Brasil atrás do Paraguai, do Kuwait, de Singapura, das Ilhas Fiji, de Tailândia, da Palestina, do Panamá, do Catar, da China, da Sérvia Montenegro, de Granada, da Venezuela. Seria um escândalo, né? Seria. Se no futebol ficássemos atrás de todos eles. Pois então, da alfabetização, nós estamos atrás destes todos e de outras 90 nações. E todo mundo aceita isso, salvo, felizmente, em uma segunda-feira, um discurso seu. Parabéns por isso. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e eu acredito que essa lembrança que temos que trazer da Constituição de 88. É a lembrança, em especial, desses trechos do célebre pronunciamento de Ulisses em 1988, dos direitos sociais conquistados em 88, que ainda não foram assegurados. E este de ainda termos cidadãos que não leem e escrevem é algo que deve servir de reflexão, como o senhor disse, senador Cristóvão, para o Estado brasileiro, que é o responsável primeiro, para envergonhar o Estado brasileiro, mas para todos nós, cidadãos brasileiros. Senhor Cristóvão, concluo com uma frase sua, que o senhor disse aqui da tribuna, um dia desse. Eu acho importante o Brasil questionar os Estados Unidos por estar interceptando a nossa correspondência, mas é importante que o Brasil garanta que todos os brasileiros possam ler as suas próprias correspondências.